Hoy, Deus abençoe a todos vocês, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí en nuestras oficinas en Río de Janeiro. Quien fala con vocês es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy tenemos un convidado brasileiro que está morando en Estados Unidos. Estoy falando de un homem de Deus, evangelista. Estoy falando de Ricardo da Costa, que él tiene un canal de YouTube, el canal Segunda Opinión, y él en ese canal estaba hablando de los falsos profetas, la falsa religión, esa religión maldita, esa religión de engano. Mas hoy está aquí para darnos la primicia de su testimonio. Él va a hablar todo para vocês. Seja bem-vindo, nosso evangelista Ricardo Costa, como está você? Muito bom dia, graça e paz a todos, graça e paz, meu querido pastor Marcelo Parrella, e todos os inscritos do teu canal, ou inscritos que vai chegar ainda no seu canal, hoje, amanhã, que vai chegar, vai assistir esse vídeo. Eu peço a Deus que abençoe a nós todos e você que está assistindo esse vídeo. No dia de hoje, com o convite do nosso querido pastor, eu gostaria de contar o testemunho da minha vida, como eu cheguei ao Evangelho, como eu cheguei a Cristo, qual foi a transformação da minha vida que Deus fez, proporcionou na minha vida, proporcionou na vida da minha família. E eu quero falar algo importante, muito importante, antes de eu começar a relatar o meu testemunho, a minha vida. Você que tem um filho que está sofrendo com vícios de droga, vícios de bebida, na criminalidade, que está perdido, com depressão, que está assim, doente, da forma mais terrível possível. Este testemunho da minha vida é para você mãe, para você pai, para você que tem um familiar, um ente querido, uma pessoa querida que está sofrendo. O testemunho da minha vida é para mostrar para você que Deus opera milagres nos dias de hoje. Eu falo que a minha vida é um milagre. Minha vida é um verdadeiro milagre, é o manifestar do poder de Deus. E independente da sua religião, do seu credo religioso, esse convite que eu faço para você assistir essa live, que você vai escutar coisas assim que vai te deixar assustado, mas que vai mostrar para você que Deus opera milagres. Tá bom, pastor Marcelo? Podemos... Amém, glória a Deus. Aí o senhor toca, se o senhor já quiser que eu comece a falar da minha vida. Amém. Se o senhor quer acrescentar algo. Eu vou fazer as perguntas e você vai falar, amém? Ok. Eu quero saber como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Você hoje é um instrutor de jiu-jitsu, mas antes, como era a tua vida? Pastor Marcelo, eu cresci num berço evangélico. A minha mãe era da Assembleia de Deus e desde quando eu era pequenininho, a minha mãe me levava na igreja. Eu ia na Assembleia de Deus, tudo. E isso foi até a minha adolescência, ali perto dos meus 13, 14 anos. E depois desse período, já ficando rapazinho, mocinho, já comecei a sair, a ter os meus primeiros contatos com álcool, com bebida alcoólica, e já comecei a sair com pessoas mais velhas, e já comecei a me envolver muito cedo, aos 13 para 14 anos, eu já estava bebendo cerveja, já estava bebendo outras bebidas fortes,
E aos poucos eu fui assim, me desligando totalmente, de igreja, de religiosidade, assim, cresceu uma barreira e eu já não ouvia, não queria saber nada do evangelho, não queria saber que se falasse nada para mim de igreja, nada. Eu fui gradativamente me afastando de Deus, me afastando dos caminhos do Senhor e fui cada vez mais me afundando em bebidas, noitadas, baladas. Já comecei a me envolver com pessoas que usavam drogas e quando eu fui ver, eu já estava totalmente longe de Deus, eu estava já com a minha vida já envolvida com droga, e muita droga. Eu já não só fazia uso do álcool, mas eu também usava muita droga, e começou droga, e a ponto de eu me tornar um viciado. Eu estava... Ricardo, ¿eso de las drogas era en Brasil o era en Estados Unidos? Não, em Brasil. Em Brasil, eu era muito jovem, porque só para adiantar, eu estou aqui nos Estados Unidos tem 6 anos. 6 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Isso era no Brasil. Então eu comecei a me envolver com traficantes e usava droga. Eu fazia, como se diz, eu já usava droga já desde manhã cedo, à tarde, à noite, e a minha vida, o foco da minha vida, eu até trabalhava, mas o foco da minha vida era consumir droga. E isso foi indo, até chegar um certo ponto que a minha mãe já estava muito preocupada, os familiares já sabia do tipo de droga que eu usava cocaína, eu cheirava muita cocaína, cheirava demais, e não demorou muito, eu já estava andando armado, já comecei a fazer parte de gangues, já andava armado, já tinha que um estar protegendo o outro, já estava fugindo da polícia. Então, assim, a minha vida, em muito pouco tempo, já estava totalmente destruída, né? E, pastor Marcelo, as pessoas que estão nessa vida de uso de drogas, essas drogas ilícitas, geralmente não é só o uso de droga em si, não é só o vício, ela se envolve com a criminalidade, que as pessoas falam hoje muito do uso recreativo. Ah, não, eu uso recreativo, eu uso final de semana, eu uso como para ir numa festa, e no meu caso não. Eu não só usava, como eu passei a me envolver com a criminalidade. Eu comecei a andar armado, eu comecei a vender as drogas, e daí para esse ponto, então, muito rápido, já tinha a polícia já sempre me mirando, olhando para mim, sempre me investigando. Então, já foi nesse ponto que eu estava a minha vida, pastor Marcelo. E quando as pessoas falam assim, não, eu uso para recrearme el fin de semana, eso es el comienzo, la mentira que ellos mismos acreditan, ¿no? Que comienzan con eso, mas después cuando el cuerpo fica viciado ya es una cosa que no puede parar más. Sim, as pessoas, elas... foi meu caso, eu falava assim, teve uma época que eu falava assim, não, eu paro quando eu quiser. Quando eu não quiser, eu paro. Daí o que acontecia? Às vezes por causa... eu ficava a semana inteira sem usar. Só que quando chegava na sexta-feira, já pela manhã, a mente, o corpo já ficava naquela busca
eu já na sexta-feira eu já estava impaciente. Na sexta-feira eu queria consumir, eu ficava desesperado. E se chegasse na sexta-feira eu não usasse, eu já começava a ficar agressivo, eu já ficava problemático. Qualquer coisa para mim já era motivo de uma confusão, de um conflito. Eu já queria brigar, assim, eu já saía de si. Então, como pode ser algo só recreativo, que eu tive essa experiência de também ficar usando só final de semana, só em festas? Eu passei por essa fase também. Mas se era só recreativo, não tinha por que eu ter sintomas de agressividade, de ficar paranoico, de ficar alucinado, de ficar assim em busca daquilo dali. E por várias vezes eu tentei largar esse vício, essa condição sozinho, e eu não consegui. Então é um engano para as pessoas elas achar que o uso recreativo de drogas, até mesmo do cigarro, do cigarrilho, ou de um cigarro de maconha, ou da cocaína, ou às vezes até bebida, a pessoa achar que, não, quando eu quiser eu paro. Não, isso é um engano. Isso é um engano. Y después, ¿cuál fue lo que te mudó la vida, né? Porque hoy si tu vida es exitosa, ¿cómo puedes haber escuchado una palabra? ¿Cuál fue el clic que dijo, basta, llega para mí? O pastor Marcelo, até esse ponto que eu cheguei, que eu contei, ainda, como que se dizem, né? Ainda não foi o fundo do poço. Porque eu cheguei uma hora que eu já estava trocando tiros. Com outras gangues, com outras facções. Eu já tinha pessoas que trabalhavam para mim. Assim, o negócio cresceu e evoluiu de um tamanho grande, que já estava de forma problemática. Imagina, você chegar num bairro, ou na comunidade que eu morava, e as pessoas me prestavam reverência, as pessoas às vezes tinham medo da minha pessoa, da minha personalidade, trocava tiro com outros traficantes, coloquei a vida de muitas pessoas em risco, a ponto da polícia já estava preparando uma operação para me pegar e tudo. E assim, a minha casa era depósito de arma, depósito de drogas e depósito de munições. E a minha esposa, ela tinha muito medo do que acontecesse de mal para mim. Muito, muito, muito. Porque volta e meia chegava a notícia que uma pessoa conhecida tinha perdido a vida nas drogas. Ou pela polícia, ou pela mão de outro traficante. E a minha esposa ficava muito apreensiva e ela falava para mim, Ricardo, se você não parar, se você for preso, qualquer coisa acontecer com você, você vai ficar sozinho, porque eu não vou ficar do teu lado. E eu ameaçava ela, eu falava coisas terríveis para ela, Falava, não, você não vai me abandonar, eu não deixo, eu não permito você me abandonar. E ela ficava falando para mim, né? Poxa, as pessoas falam para mim que quando você era mais novo, você ia na igreja. As pessoas contam para mim que quando você era rapaz, você cultuava a Deus, você louvava a Deus, você tinha uma vida boa, uma vida bacana. E por que você não volta a fazer isso? E eu falava para ela, eu não volto porque eu não quero. Deus não precisa de mim. Eu falava na minha ignorância que Deus não precisava de mim e eu não estava precisando dele. Então eu seguia dessa forma, dessa condição, só que chegou um ponto que as coisas estavam tão difíceis porque a pessoa ela se ilude porque ela é um traficante, porque ela ganha dinheiro vendendo uma droga, ela vende dinheiro, ganha dinheiro
fazendo coisas ilícitas, as pessoas elas têm aquela falsa impressão que ela está bem, que ela é feliz, que ela tem tudo o que ela quer na vida, e na verdade não era isso, porque às vezes eu ganhava dinheiro, mas a vida de uma pessoa envolvida em droga, envolvida em coisas erradas, é uma vida tão complicada, porque quando ela precisa do dinheiro, muitas das vezes para ela ir no mercado comprar o que comer para a família, o sustento da família, às vezes ela não tem o dinheiro, porque da mesma forma que esse dinheiro entra fácil na mão dela, esse dinheiro também vai fácil. Então era o que acontecia comigo. Às vezes eu ganhava muito dinheiro e na mesma hora eu não tinha dinheiro para fazer nada. Eu não tinha um dinheiro para comprar um alimento para minha esposa, para o meu filho. Muitas das vezes tinha que sair armado para fazer um assalto, um roubo, ou para cobrar alguma pessoa que estava me devendo, para trazer o dinheiro e para então o sustento para a minha casa. E então isso daí é um dinheiro maldito. Qualquer pessoa hoje que sustenta a família, que sustenta os filhos com dinheiro proveniente da droga, dos assaltos, do crime, ela quando ela traz esse dinheiro para dentro de casa, ela está trazendo uma maldição. O que a pessoa de um trabalho normal, que ela recebe o salário dela e vai no mercado, faça as suas compras, compra o alimento para a família, isso é bênção. Agora, quando a pessoa ganha o dinheiro de forma ilícita, assim como eu ganhava o dinheiro de forma ilícita, eu levava a maldição para dentro de casa. Porque a minha esposa, com isso, ela tinha pesadelos, ela tinha sonhos que eu estava sendo assassinado, ela tinha... a gente não dormia em paz, eu tinha que estar dormindo armado, porque qualquer hora um inimigo poderia entrar na minha casa armado e tentar alguma coisa contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, contra a vida dos meus filhos. E eu estava nessa condição. Tinha pessoas querendo a minha vida, tinha pessoas que eu estava contra a vida dessas pessoas, eu estava planejando contra a vida dessas pessoas, tinha polícia atrás de mim, e assim, totalmente desacreditado, né? Porque as pessoas no bairro onde eu morava me via como um criminoso. Muitas pessoas, quando me via, baixavam a cabeça. Muitas pessoas, elas tinham medo de mim. E de um rapaz que era totalmente normal, uma vida normal, estudava, trabalhava, tinha se tornado um traficante, tinha se tornado uma pessoa perigosa para a comunidade, uma pessoa perigosa para a família, para minha esposa e até para mim mesmo, né? Porque mesmo que eu vivia, às vezes, em festas, em grandes festas, eu promovia grandes festas. Imagina eu como um dos traficantes do bairro, eu promovia muitas festas regadas a bebida, festas regadas a muita droga, e muita música, funk, e tudo. Então, as pessoas, assim, a impressão que tem é que é uma pessoa feliz, né? Promove festa, promove alegria, todo mundo ficava ali até altas horas, até amanhecer, clarear o dia, festejando, se drogando, alguns fumando cigarro, outros fumando maconha, outros fazendo uso da cocaína. Então, por mais que, eles são felizes, não eram felizes, e eu também não promovia felicidade para ninguém. Mesmo que muitas pessoas estavam ao meu redor por causa da droga, eu não era feliz e eu não promovia felicidade para ninguém. Esse foi, assim, um ponto crucial na minha vida, porque eu pensava em suicídio, eu pensava em tirar minha própria vida. Eu tinha muitos sonhos, muito pesadelo, acontecendo uma tragédia comigo.
por várias vezes escapei da morte, por várias vezes em troca de tiro, escapei da morte, de cercos de inimigos tentando contra a minha vida, e muitas vezes também estive na mão da polícia, e assim, a polícia prestes a me pegar e tentar me pegar. Então foi esse assim o meu fundo de poço, foi esse assim um ponto da minha vida que eu falava, não dá mais, não dá mais, eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. E a Priscila estava grávida da minha segunda filha, da Pietra, e ali naquele momento eu vi que eu precisava de ajuda, para mim não dava mais, eu estava num desespero. Por outro lado, eu tinha propostas para me afundar mais no crime, numa organização que hoje domina quase que os presídios em toda a América Latina, né? Tem aí essa facção que está aí, que é uma desgraça na vida das pessoas. Eu já estava ali me envolvido com essa facção, e eu estava num ponto que, assim, que já estava naquele limite de um caminho sem volta. E eu procurei ajuda. Eu lembro que a minha esposa me chamou para mim na igreja, e que eu precisava de ajuda, eu precisava buscar Deus, e eu recebi o convite para ir para uma denominação, e eu fui para essa denominação. Fui de coração aberto, fui de coração sincero, comecei a ter um desejo, nasceu um desejo dentro do meu coração de ler a Bíblia, de conhecer as coisas em relação ao reino de Deus, a servir a Deus. E aos poucos eu fui me distanciando, porque eu estava doente, eu estava muito doente, eu estava com um problema de saúde, e eu estava indo para São Paulo, para a capital, a fazer um tratamento médico. E eu pedi para Deus dentro do ônibus, eu peguei um ônibus de viagem para ir para lá, e eu fiz uma oração sincera para Deus me dar a oportunidade de viver o que eu vivia no passado. Eu pedi, eu clamei, eu chorei dentro do ônibus. As pessoas, elas olhavam para mim e via eu chorando dentro do ônibus. Imagina um ônibus de viagem. Esse ônibus, quando chegou na capital, em São Paulo, no terminal Tietê, terminal rodoviário Tietê, é um terminal rodoviário muito grande, muito conhecido, e eu no ônibus, as pessoas descendo do ônibus, e eu estava chorando. Só que as pessoas não entendiam o porquê que eu estava chorando. Porque no meio da viagem, quando eu fiz a oração a Deus, sincera, eu falei para Deus, meu Deus, me ajuda a sair dessa condição que eu estou. Me ajuda a mudar de vida, a ter uma mudança na minha mente, uma mudança no meu corpo, uma mudança no meu ser, no meu interior. Eu fui atendido de imediato. Eu não estava dentro da igreja, eu não estava dentro de um templo. Quando eu clamei a Deus, eu estava dentro de um ônibus de viagem. E eu fui tocado por Deus dentro de um ônibus de viagem. As pessoas, elas olhavam para mim, e algumas pessoas chegou até a perguntar se eu estava bem. E na mesma hora que eu chorava, na mesma hora que as pessoas vinham chorando e as pessoas me perguntavam se eu estava bem ou não, eu falava que eu estava bem, eu sorria, porque eu tinha sido tocado por Deus. Algo que muito bom, muito glorioso é sentir a presença de Deus. Imagina uma pessoa que
estava com vício em bebida, vício em droga, uma vida totalmente envolvida com promiscuidade, com prostituição, com outras mulheres, com bebidas, com noitadas, com festa, que só sabia sorrir se estava embriagado, ou só sabia sorrir se eu estava drogado, e de repente senti um toque, se sentir envolvido, se sentir abraçado por algo que eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia. E dentro daquele ônibus, dentro do terminal rodoviário Tietê, eu estava numa condição de euforia, eu estava eufórico, e eu desci daquele ônibus já diferente. Então, naquele momento, eu passei a ter a certeza de que Deus tinha ouvido a minha oração. E eu cheguei no hospital, quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim, olhou bem para mim assim, falou: como que você está? Eu falei: eu estou bem. Ele falou assim: mas você está bem como? Eu falei: eu estou me sentindo diferente, doutor. Provavelmente o senhor não vai me ver mais aqui. E o doutor falou: como que você sabe disso? Eu peguei e falei: sim, Deus está falando no meu coração que o senhor não vai precisar mais vir me ver. E eu ia nesse hospital fazer esse tratamento todas as semanas. E eu falei para o doutor, doutor, provavelmente o senhor não vai me ver mais. E o doutor ficou: o que você tomou? Você usou alguma coisa? Tomou? Eu falei: doutor, pela primeira vez na minha vida eu estou sentindo a presença de Deus. O doutor ficou assim, admirado, olhando para mim. Eu peguei e falei: sim, eu não volto mais para esse hospital. Se eu precisar voltar para esse hospital, vai ser para contar meu testemunho. E de fato aconteceu isso. Quando meses depois eu voltei no hospital para refazer os exames, e eu não tinha mais nada, e o médico falou para mim: aquele dia quando você me comentou, você tinha certeza, você falou uma coisa com uma convicção, com uma certeza tão grande, que realmente você está mudado. Voltando ao dia, esse dia do médico, que eu estava na capital, eu voltei para minha casa eufórico. E eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa: filha, a nossa vida mudou. E a minha vida, assim, mudou como? O que você está aprontando agora? A minha esposa já achando assim que eu ia cometer um outro assalto. A minha esposa falou assim: qual banco que você vai roubar agora? Eu peguei e falei assim: não, filha, não tem mais banco, não tem mais assaltos, não tem mais tráfico de droga. Ela falou: como assim? O que você fez agora? Eu peguei: filha, Deus mudou a minha vida. A minha esposa, sem entender nada, minha esposa não sabia nada do que estava se passando. Eu peguei e falei para ela: filha, Deus mudou a minha vida. Ela falou: como assim? O que você bebeu? Eu peguei e falei assim: eu não bebi nada, filha. Deus me visitou dentro do ônibus. A minha esposa parou o que estava fazendo, ficou olhando para mim assim. A minha esposa olhou: Ricardo, você está diferente. O que você foi? Você foi em algum lugar? Você foi na igreja? Eu falei assim: não, eu não fui na igreja. Eu não fui em lugar nenhum. Eu fiz uma oração sincera dentro do ônibus e eu fui visitado. Agora te faço uma pergunta. Você orou no ônibus, né? Sim. E aí você chorou, se arrependeu de los pecados, né? Sim. Mas você, a adicção já estava dentro de você. Você é um adicto. Sim, era um adicto. Depois foi ao médico, tudo. E aí você já não sentiu mais desejo de nada, já tu corpo ficou limpo. Impressionante que eu tinha droga na minha casa. Impressionante que desse dia que eu desci do ônibus, eu fui no médico, depois peguei o ônibus, era uma viagem,
voltei para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa à noite, tudo, eu não tive mais desejo. A minha esposa ficou assim, ela, sem entender, ela falou assim, vamos ver os próximos dias. Eu peguei e falei para ela, falei assim, os próximos dias vai ser bênção. E que aconteceu, pastor Marcelo, que eu não tive mais vontade de usar droga e nem bebida. Não tive. Por isso que o que me impressionou é que às vezes as pessoas, eu vou chegar no ponto de estar indo numa igreja, de estar indo numa instituição, eu vou chegar nesse ponto, mas assim, o que aconteceu naquele dia foi algo tão forte, tão impressionante, que daquele dia em diante eu não tive mais desejo de usar droga. Eu não tive mais, não teve mais. Eu ainda fiquei com aquela droga na minha casa uns 15 dias. E eu falo para você, não era pouca droga. Era muita droga que eu tinha na minha casa. O senhor deve saber, um adicto, uma pessoa que é adicta, é viciada, que se ela souber que tem uma droga perto dela, ela vai querer usar. Se a vontade vir, ela vai usar. E como eu usava de manhã, de tarde, de à noite, de madrugada, às vezes o café da manhã, eu tomava um gole de café da manhã, 15, 20 minutos depois eu já estava usando droga. E foi impressionante que nesses dias que passaram, em torno de uns 15 dias, a minha esposa falou assim, Ricardo, você não usou mais droga mesmo? Eu falei, não. Nem escondido? Eu falei, não, eu não sinto mais necessidade. Então eu fui lá e desfiz dessa droga e comecei a procurar um templo religioso, uma igreja, porque eu queria buscar Deus, eu queria orar, eu queria louvar Deus, eu queria contar para outras pessoas que eu estava bem. E eu estava dividido entre o caminho de Jesus, o caminho do evangelho e o caminho do crime. Porque os criminosos começaram a ficar, ué, Ricardo, o que aconteceu? Você não vai fazer festa esse final de semana? Você não vai para tal lugar? Tem um assalto que vai ter muito dinheiro para a gente ganhar. Você não vai? E eu, não vou não. Põe outro cara aí no meu lugar. Poxa, eu não vou não. E alguns, os mais próximos, começaram a perceber que eu estava fugindo dos negócios. Aqueles outros mais próximos a mim, eles percebiam, falaram, Ricardo, poxa, já tem uns dias que você não usa droga mais com a gente, nós chamamos você para fazer as coisas e você não quer fazer coisa errada, o que está acontecendo? E daí para os mais próximos eu contei. Eu peguei e falei assim, acontece que Deus tocou na minha vida. E quando eu comecei a falar para eles que Deus tocou na minha vida, eles começaram a ficar assim, muitos falaram amém, poxa Ricardo, graças a Deus e tudo, só que teve alguns que começou a achar assim, não, o Ricardo está querendo se esconder na igreja, o Ricardo deve ter feito alguma coisa muito errado e tá, então eu falou assim, alguns chegaram em mim e falou assim, Ricardo, o seguinte, você não deve nada para ninguém, você é livre para fazer o que você quer. Só que se você estiver se escondendo dentro da igreja, nós vamos te pegar lá dentro da igreja. Aonde você estiver, se você estiver só escondido, nós vamos atentar contra você. Agora, se nós percebemos que realmente você está buscando a viver em novidade de vida, uma liberdade, se você está querendo ir para a igreja de verdade, nós não vamos fazer nada contra você. E eu escutei isso tanto de pessoas que se diziam minha amiga, e eu escutei isso até do meu inimigo. O meu inimigo, quando ficou sabendo que eu não estava bebendo, que eu não estava usando droga, que eu não estava vendendo droga, que eu estava, dando atenção para minha esposa, para meus filhos, teve deles que falou, meu irmão, me chamou até de irmão, segue a tua vida em paz, que eu não quero mais nada com você. Pessoas que a gente, se em outros tempos, tivesse se encontrado na rua,
tinha acontecido uma tragédia, ou eu ou essa pessoa tinha morrido. E quando essa pessoa ficou sabendo que eu estava buscando a Deus, olha para você ver que até isso é forte. Uma pessoa que era minha inimiga, que já tinha tentado contra a minha vida, eu já tinha tentado contra a vida dessa pessoa. Essa pessoa, quando ficou sabendo que eu estava buscando a Deus, essa pessoa falou, não, segue a sua vida em paz, que eu não quero mais nada com você. É porque ele era rival. Quando ele se deu conta que você já não era rival para ele, fica tudo na paz. E Deus trabalhou algo tão grande, pastor Marcelo, que eu andava no mesmo bairro que eu vivia, na mesma comunidade que eu vivia, de cabeça erguida. De cabeça erguida, ninguém falava nada, todo mundo olhava assim, nossa, o que aconteceu com o Ricardo mudou, o Ricardo não está usando mais droga, os meninos que trabalhavam para mim, eles já passaram a me olhar diferente, e ali eu dei fim naquilo dali tudo, naquela droga, falei, pega vocês façam o que vocês quiserem da vida de vocês, o conselho que eu dou para vocês, vai buscar Deus, sai dessa vida do crime não compensa, não faz bem para ninguém. E eu comecei a frequentar uma denominação religiosa. Eu comecei a fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus, uma instituição que é conhecida mundialmente, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, toda a América Latina, a Europa. Comecei a fazer parte dessa instituição. E, no meu ver, isso é uma parte importante do meu testemunho, que Deus me curou da depressão, Deus me curou do vício das drogas, da bebida, Deus me curou de um problema estomacal, uma úlcera que já estava virando um câncer, por causa de uso contínuo de droga. Deus me curou, Deus fez um milagre na minha vida, me livrou da depressão, me livrou daqueles pesadelos, daquela sede de matar, daquela sede de morrer. Deus me livrou de tudo isso. E eu fui buscar uma instituição religiosa. E o tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro dessa instituição. E dentro dessa instituição começaram a falar para mim que eu tinha que pagar o preço. Olha, vê bem, tudo tinha acontecido comigo de graça. O despertar da minha fé, o despertar da minha mente, a mudança da minha mente, a mudança do meu pensamento, foi de graça. Foi através de uma oração sincera dentro do ônibus, sem um pastor, sem um bispo, sem um apóstolo, sem um evangelista, sem nada. Foi eu e Deus, pastor Marcelo. Foi eu e Deus. De repente, eu me vejo dentro de uma instituição dita chamada evangélica, e pastores colocando na minha cabeça que eu tinha que pagar um preço. Olha para você ver o que a religião faz, o que a religiosidade faz. O Ricardo, que gastava o dinheiro dele com drogas, com bebida, com prostituição, com coisas ilícitas, o Ricardo começou a usar o dinheiro dele para fazer uma barganha com Deus. Eu estava fazendo barganha com Deus. Eu fui para uma instituição e dentro dessa instituição começaram a falar para mim que eu tinha que fazer um sacrifício, que eu tinha que pagar o preço, que eu tinha que fazer uma campanha, que eu era obrigado a dar o dízimo. E eu comecei a achar que aquilo dali era normal. E eu estava dentro dessa instituição, começou a passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e foi indo, anos foram se passando. Lógico, eu já trabalhava, eu tenho uma profissão, eu sou um marceneiro, eu montei a minha empresa,
montei a minha empresa no Brasil, tinha funcionários, tinha bastante funcionários, comecei a ganhar muito dinheiro, vivia bem, já totalmente livre, anos se passaram, eu já estava totalmente livre de qualquer coisa errada, já vivi uma vida digna, já vivi uma vida honesta e estava pagando preço, um suposto preço que eu tinha que fazer todas essas coisas. Tinha que fazer esses rituais, tinha que fazer pactos, tinha que fazer campanhas, tinha que dar dinheiro para Deus me aceitar, tinha que dar dinheiro para Deus abençoar minha vida, minha família. E isso foi indo por muito tempo, foi passando e o tempo passando. Lógico, eu contava testemunho da minha vida, as pessoas sabiam qual era a minha vida no passado, então eles exploravam isso. Eles falavam que se eu não desse dinheiro, se eu não pegasse o dinheiro e desse no altar, eu ia voltar até aquela vida que eu tinha antes. Eles falavam essas coisas. E eu... Então, eles te manipulavam através do medo. Sim, eles começaram a me manipular através do medo. Eles falavam, ó, se você não fazer as campanhas que nós aqui propomos para você, você vai voltar àquela vida que você tinha antes. E tudo o que eu não queria na minha vida era voltar. Então, não te libertou totalmente. Te libertou parcialmente. Ou seja, você pagava eu queria uma oferta para ficar livre um tempito mais. Eles manipulavam dessa forma. Eu tinha certeza que Deus já tinha me curado. Mas assim, eles trabalhavam dessa maneira. Se outras pessoas que tinham outros problemas, eles manipulavam de outra forma. Ó, se você não fazer a campanha, se você não pegar o envelope e encher de dinheiro aqui, o teu filho vai voltar para a droga. Ou então, o teu marido vai voltar para amante. Você vai voltar para a miséria. Então, era um evangelho que era pregado, que não era o evangelho, e ali eu colocava todo o meu dinheiro naquilo dali. Eu tinha uma empresa, eu tinha 15 funcionários. Pagava meus impostos, tinha uma vida boa, tinha meus carros, tinha minha casa, tinha minha família abençoada, tudo. Só que eu, mesmo depois de eu ter tido esse encontro com Deus, tido essa transformação de vida, por eu não conhecer um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho sadio, que fazia bem para minha alma, para o meu coração, para minha família, eu estava num lugar para ser explorado. E isso daí, pastor Marcelo, fazia um prejuízo gigantesco, porque eu fiquei em torno de 23 anos dentro dessa instituição. 23 anos. Isso é muito tempo. 23 anos eu fiquei dentro dessa instituição. E foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro gasto. E as coisas começaram na minha mente a ficar... Poxa, eu fui liberto através de uma oração sem dar nenhum centavo. E de repente eu estou dentro de um lugar que eu sou obrigado a tudo. Que eu sou obrigado a dar dízimo, que eu sou obrigado a fazer um sacrifício em 6 meses, eu tenho que pegar tudo que eu tenho e apresentar para eles. Eu sou obrigado a fazer as campanhas. E eu comecei a analisar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar o Evangelho, de forma, assim, com uma percepção profunda do que é realmente a vontade de Deus. Eu comecei a ver, não, alguma coisa não encaixa. Nós temos Jesus, que foi o nosso substituto,
que pagou o preço, ele pagou o preço da minha vida, da minha alma, com o seu próprio sangue. Ele foi o cordeiro perfeito. E por que hoje eu tenho que pagar um preço? Por que hoje eu tenho que fazer uma campanha? Por que hoje eu tenho que fazer um voto? Por que hoje eu não posso faltar de um dia na igreja, na instituição? E isso começou a trazer um conflito dentro de mim. E eu comecei a ler a Bíblia. E daí as coisas não batiam mais. Não batia. Às vezes o pastor falava algo e eu pegava a Bíblia. Pastor, mas aqui na Bíblia, aqui está dizendo o contrário. Porque... E o pastor ficava, não, você está sendo rebelde. Você está sendo rebelde. E tudo o que o falso pastor quer, tudo o que o falso profeta quer, é que você não leia a Bíblia. Ele quer, pastor, que você leia um trechozinho do versículo aqui bem pequenininho. Ele quer que você leia outro pedacinho ali. Mas ele não quer que você junta tudo e tenha um entendimento geral das coisas. Que tudo teve um motivo, que tudo teve um propósito. As pessoas que são enganadas são as pessoas que não leem a Bíblia. Jesus falou para Pilato, eu falei a verdade. Ele falou a verdade para Caifás, falou a verdade para todo o povo. Só que a gente acredita se escuta a verdade. Agora, se uno mistura a verdade com um pouco de mentira, aí já fica... Jesus falou mesmo, né? Que o lobo é um saltador. Ele viene a matar, roubar e destruir. Então, ele está guiando ao povo para... Como en vez de abrir, como você abriu um negócio, ele abriu uma igreja, como um negócio. ¿Está entendendo? Então, esse lobo está tomando o lugar e as ovelhas que são de los bons pastores. Exatamente assim, porque assim como o senhor falou, pastor, Caifás sabia, Anás sabia, todos aqueles religiosos da época de Jesus sabiam, porque eles tinham a escritura para consultar. Eles tinham as escrituras, eles tinham os profetas, que tudo que os profetas falaram estava se referindo ao próprio Jesus. Só que eles não queriam jamais, eles iam querer aceitar isso, porque ia acabar a manipulação. E o que nós mais vemos dentro desses lugares são pastores que se dizem pastores, só que é o mau pastor, que eles querem que você segue manipulado, porque uma vez que você para de ser manipulado, para o negócio. O negócio para totalmente. E eu ainda estava no Brasil e tinha empresa, tudo, e eu confesso que eu não tinha assim, um sonho de ir para a América. Quando eu estava no Brasil, eu não tinha. E eu tenho um irmão que já mora aqui na América já há anos, né? Nos Estados Unidos há anos, muitos anos. E o meu irmão me convidava para vir, eu nunca tive interesse, tudo, nunca quis e tal. E Brasil, as coisas ficando difícil, tudo. E a minha filha, ela sempre falava que queria vir. Eu quero ir para América, eu quero ir para Disney. Eu quero que o meu aniversário seja na Disney e tal. E aos poucos, e o Brasil, você sabe que a economia do país não está bem, né? Há anos que nós vemos que uma época está boa, outra hora está mal, um ano você ganha dinheiro, principalmente para quem tem empresas, para quem tem negócio, um ano você ganha muito dinheiro, o outro ano acontece alguma coisa no governo, tem uma mudança, um câmbio, e os negócios já começam a ficar mal. E daí eu falei, não, eu preciso buscar uma estabilidade. E então começamos a preparar para vir para cá, para os Estados Unidos. E eu lembro que quando eu e minha esposa tomamos a decisão, oramos a Deus e depois tomamos a decisão de vir para cá, para os Estados Unidos,
esses mesmos pastores, esses mesmos falsos pastores, eles deram uma palavra de maldição para mim, que se eu viesse para os Estados Unidos, eu iria me tornar um mendigo aqui nos Estados Unidos. O senhor consegue imaginar um pastor que se diz um homem de Deus declarar uma palavra para uma pessoa que somente quer mudar de país? Olha, eu te ia contar uma coisa, né? Eu estuve em Miami, né? Y había un mendigo, ¿no? Pidiendo una golleta. Sim. Y yo di lo que tenía, que para mí era mucho dinero, era como 3 reales, sei lá, eran 70 centavos, ¿no? Puxa, se ficó bravo conmigo. Él no aceptaba golleta de 3 dólares, si no, no quería. Y él está muy bien vestido, tenía una hawaiana, de seda, tenía un pantalón de cuero, tenía un tenis nuevo, ni yo estaba vestido así, que estaba de visita. Mas se você traçar um paralelo, com o que nós estamos falando, um mendigo que ele está naquela situação, mas ele não quer qualquer coisa. Você foi dar o quê? 3 dólares? Quanto que foi? Él quería 3 dólares, yo tenía menos de $1, 80 então, centavos de dólar. Ele não quis. Não quis. Ele não quis. É a mesma coisa os falsos pastores. Não é que eu sou contra a oferta. Se a pessoa quiser dar o dízimo, ela pode dar, não tem problema. É a consciência da pessoa. Se ela quiser oferecer uma oferta a um templo religioso, a uma instituição religiosa, não tem problema nenhuma. Quando se monta uma instituição, ela tem seus gastos de água, de luz, de aquecimento, de internet, o aluguel do prédio, não tem problema. Mas, a pessoa tem que aprender a dar com alegria. E quem vai receber, também receber com alegria. É a mesma forma que esses falsos pastores fazem. Se você dá 10, ele fala que 10 é pouco. Você tem que dar 50, você tem que dar 100. Se você dá 100, ele tem coragem de falar para você, não, era para você ter dado 1000. E quando eles fazem essas campanhas e falam assim, se você der 1000, Deus vai te dar 10.000. E Deus não prometeu dar 10.000 para ninguém. Mas a ganância, a sede desses homens por dinheiro, pelo que não é dele, pelo que é das pessoas, e usando e manipulando através da própria Bíblia. Ricardo, também eu escutei, né? Deixa esse carro velho, esse ferro velho, deixa aqui, esse carro velho sale 10, 15 mil reais, né? Deixa esse carro velho, Deus te vai dar um novo. Mas se você está trabalhando com muito esforço, comprou esse carro velho de 15 mil, 10 mil, como você, por arte de mágica, vai receber um carro de 100 mil? Não tem coisa, não tem como. Não, nem racionamento. Não tem raciocínio. Fica totalmente fora de foco. Sim, está fora de foco, mas é um evangelho totalmente deturpado, né? Olha só, quando eu estava me preparando para vir para os Estados Unidos, eu tinha uma empresa, eu dava muito dízimo, eu dava muita oferta, eu dava muito sacrifício. Eu já cheguei a levar para a igreja uma sacola. Deixa eu ver. Imagina uma sacola desse tamanho, cheio de dinheiro e notas grandes. Imagina você levar numa campanha, eu levei o meu sacrifício, como eles dizem, não foi em um envelope, foi numa sacola desse tamanho, cheia de dinheiro. Eu já cheguei a fazer isso. E o pastor não queria perder mais um. Então, por isso que teve aquela ameaça, se você for para os Estados Unidos,
Deus está me falando que você vai virar um mendigo. E eu não aceitei aquela palavra. E aquilo ali me deixou assim, eu falei, não, meu Deus, tem alguma coisa errada, não é possível. Não é possível, isso não encaixa mais. E eu lembro que eu comecei a vender equipamentos da minha empresa, tal, eu estava encerrando a empresa, tudo, e eu vendi carro, eu vendi os equipamentos da empresa, tudo, eu estava desfazendo aquele negócio, tudo, e o pastor, aos poucos, sabia que eu estava vendendo as coisas, chegava ao ouvido dele, o Ricardo vendeu o carro, e o Ricardo vendeu isso, o Ricardo vendeu aquilo. E era coisa que eu já tinha dado o dízimo quando eu comprei. E o pastor queria que eu desse o dízimo de novo. Se isso é meu, imagina, se esse controle é meu, eu comprei esse controle aqui com o dinheiro que eu tinha dado o dízimo. Eu dei o dízimo, o dinheiro era meu, o restante, certo? Fiquei algum tempo com esse controle. Eu resolvo vender esse controle. Então já era dizimado. E o pastor não, foi atrás de mim, não, você tem que dar o dízimo de novo. Eu quero o dízimo de novo. Eu falei, não, pastor, mas quando eu comprei eu já tinha dado o dízimo, eu vou dar o dízimo 2 vezes da mesma coisa? E aí eu comecei a ver a manipulação. Falei, meu Deus, isso é uma manipulação. Porque mesmo quando a Bíblia falava do dízimo, se falava o dízimo naquela época era um alimento, era para o povo judeu, e não se falava que quando a pessoa tinha que dar o dízimo quando ela ganhava o bem, quando ela colhia e quando ela vendia. Ela estava cobrando o dízimo 2 vezes. E eu falei para o pastor que não. Falei, não, pastor, esse dinheiro que eu estou juntando é o dinheiro para minha viagem. Eu chegando lá no país, eu tenho que me estabelecer, eu tenho que rentar, alugar um lugar para me viver com a minha família, preparar um trabalho, tudo. Eu preciso desse dinheiro. E o pastor falou, se você não der esse dinheiro, de tudo que você está juntando, de tudo que você está arrecadando, você vai virar um mendigo nos Estados Unidos. Você e sua família vai passar fome nos Estados Unidos. E eu achei isso um absurdo. Eu e minha esposa falamos, não está certo, deve ser esse pastor. Não é a igreja. Não é a igreja que faz isso. Vai ver que é só esse pastor e tal. Nega-se a sí mismo a acreditar que esas cosas que uno está escuchando, viviendo, venga de la institución, ¿no? Mas eles estão entrenados assim. Sim, a pessoa começa a ficar assim, meu Deus, e tal. E viemos para os Estados Unidos. Veio eu, os meus 2 filhos menores, a mais velha ficou no Brasil, viemos para cá e tal, e tivemos as dificuldades que toda vez que você chega em um país novo, você tem a dificuldade em relação ao clima. Chegamos aqui, estava muito frio, no começo para arrumar um trabalho, a dificuldade da língua, toda a dificuldade que tem, é normal. O senhor já mudou de país, o senhor sabe como que é isso no começo. A gente tem uma certa dificuldade, mas tudo foi normal. As coisas veio, começamos a se encaixar, e começou a se encaixar. E aqui eu comecei a frequentar a mesma instituição aqui nos Estados Unidos. Agora fala um pouquinho de lo difícil que é, né? Pegar el visto, né? Para você, sua esposa, tudo. E aparte como você fez, porque são 3 meses para ir, né? Agora, se você vai a montar um trabalho lá, aí tem que ser muito dinheiro para poder ficar, né? E sim. Conta essa parte aí, como foi? Sim, nós aplicamos para o visto, né? Para ter o visa, né? E fez todo o trâmite, toda essa preparação para aplicar, fazer a documentação, de ser aprovado, tudo. Passamos por esse trâmite todo de ir no consulado,
primeiro tirar o passaporte, você vê, né, de tudo o que aconteceu comigo, né, no passado. Me impressionou que a pessoa tirar um passaporte, elas têm que estar com a vida limpa, a ficha criminal dela limpa, porque senão a pessoa não tira nada. E você vê que Deus fez algo tão grande na minha vida que não tinha nada, minha ficha estava limpa, eu não tive um resquício, porque você passa na Polícia Federal e tudo, e eles investigam a sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Deus fez algo tão grande na minha vida que a minha ficha limpa, não tinha nenhuma ruga, não tinha nenhum nada, minha vida foi apresentado, porque se eu tivesse alguma pendência judicial, uma pendência criminosa, tudo, eu não conseguiria o visto. E Deus mudou a minha vida nesse aspecto também. E consegui tirar o passaporte certinho, tirei o visto, fui aprovado, e daí teve toda a preparação para a viagem, tudo. A gente sabia que ia ficar um tempo fora do país e tudo. E graças a Deus deu tudo certo, chegamos aqui com documentação, tudo e tal. E logo que eu estava aqui, por causa da minha profissão, eu consegui um trabalho legal aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho numa empresa totalmente legal, com o visto de trabalho, tudo. Então eu vim para cá e graças a Deus eu estou totalmente legal. Minha documentação, tudo, os processos correram normalmente. E aquela palavra que o pastor falou, que eu ia vir para os Estados Unidos e por causa do dinheiro, né? Porque ele ia perder mais uma pessoa que dava dinheiro a ele. Graças a Deus isso não aconteceu. Hoje eu tenho uma vida boa aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma vida melhor. Caiu por terra essa profecia maldita. Caiu por terra, uma palavra maligna, uma palavra uma palavra diabólica, perversa. Diabólica. Uma palavra perversa, porque se eu me despeço de uma pessoa, eu quero desejar bênção na vida dessa pessoa, eu vou declarar na vida dessa pessoa bênção, jamais maldição. Ainda mais uma maldição por causa de dinheiro. E você ainda continuou frequentando a mesma igreja nos Estados Unidos? Sim, por um período eu ainda fiquei por torno de 2 anos, quase 3 anos, eu ainda segui frequentando essa igreja aqui nos Estados Unidos, e eu fazia trabalhos evangelísticos aqui nos Estados Unidos para essa igreja. Eu viajava para outra cidade aqui nos Estados Unidos para predicar, para pregar, conforme eles queriam, dando envelope, pedindo dinheiro, fazendo campanhas. E algo curioso aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos, que eles me mandavam para um lugar aqui, quase 1 hora da minha casa, para cuidar de uma igreja para eles. E nessa igreja tinha americanos, tinha latinos, e o culto era feito em inglês. E eu não que eu falo bem inglês e tudo, e nem o espanhol, até o espanhol eu preciso praticar mais, que eu estava falando mais quando eu estava na igreja, e eu ia lá fazer a ministração do culto e tudo, para essas pessoas de outras nacionalidades. E algo que eu nunca imaginei na minha vida. Estar em outro país, falando outra língua, falando do evangelho a outra língua. E eu lembro que começou a ir 4, 5, 6 pessoas. Era um templo da Igreja Universal, só que não tinha um pastor para ir para lá. Então eles me mandavam para lá. Então 3 vezes por semana eu viajava para esse lugar e lá eu pregava. Só que como o meu foco não era tirar dinheiro das pessoas, meu foco era falar do evangelho. E todo dia quando eu voltava, o pastor, a primeira coisa, perguntava para mim: quanto que deu de oferta? Quanto que você arrecadou?
Eu falei, pastor, pastor, eu não sei, as pessoas colocaram aí dentro do alforge, do gasofilácio, né, da sacola, as pessoas colocou aí, eu não sei quanto que as pessoas deu. O pastor, não, você precisa saber, você está pedindo muito pouco. E eu falava para o pastor, Deus cambiou a minha vida, Deus mudou a minha vida, sem eu pedir, sem eu dar um centavo. Eu não precisei dar uma moeda para Deus mudar a minha vida. E o pastor falava assim, não, mas aqui é assim, aqui você tem que dar, você sabe que aqui tem que dar para mudar a vida da pessoa. E eu falava, não, pastor. E o pastor ficava muito bravo comigo, ficava muito bravo. E ele, quantas pessoas deu? Eu, 15 pessoas. Começou com 3, com 4, com 5, daqui a pouco tinha 9 pessoas, e teve uma reunião que eu fiz lá, um culto que eu fiz, que tinha 17 americanos. Tinha 17 americanos e uns 10 latinos. E deu mais 20 e tantas pessoas. Então, nesse dia, eu fiquei muito contente. E eu fiquei muito contente por eu poder falar de Jesus, poder falar do amor de Jesus para muitas pessoas, que para mim já era muito. E pelas igrejas aqui nos Estados Unidos, não são templos com muitas pessoas. Sempre são templos pequenos, e não com muitas pessoas, com 20, 30 pessoas. ¿Cómo está la fe en los Estados Unidos? ¿Las personas tienen fe? Eu vejo de algumas formas diferentes. Assim, eu vejo mais fé nos latinos, principalmente nos da América do Sul. Brasil, Uruguai, Paraguai, argentinos. Aqui na minha região tem muitos equatorianos, venezuelanos. Eu vejo que os latinos são mais avivados. Os latinos são assim mais gostam mais de estar nos cultos, nas igrejas, louvando e tudo e tal. Quando você vê pro americano, o americano nativo, aquele branco de olhos azuis, tudo, eles são mais assim, como dizer, eles são mais, não, eu não digo incrédulos, mas eles são mais frios. Eles, quando escutam a palavra de Deus, o evangelho, ou a crença dele é de uma forma mais pensativa, mais pensante. Tudo, né? Quando você fala para eles algo da Bíblia ou acerca de Deus, eles pensam mais. E diferente do latino, que na mesma hora, tudo que você fala para ele, amém, graças a Deus, tá ligado, isso, aquilo e tudo, é diferente. O latino, principalmente os ali da América do Sul, eles já são mais assim, são mais despertos para as coisas de Deus. Não importa nem o que está falando, pode ser uma mentira, pode ser um engano, ele glória a Deus, você está pegando a Bíblia, você está manipulando, você está, como que se diz, Paulo falou, um sofisma. É algo que tem aparência que é uma verdade, né? Tem uma aparência que é uma verdade, mas quando você vai estudar a fundo, não é verdade. É uma mentira, uma manipulação. E mesmo assim, eles, amém, glória a Deus, então, e aceita tudo. Já o afro-americano, ele tem uma outra forma peculiar, diferente. Eles são um tanto assim, eles acreditam, são mais quentes, assim, creem mais do que o americano nativo, vamos se dizer assim. O preto, ele é mais, ele crê mais no que o branco aqui, mas assim, também é uma forma diferente, naquela assim, na mesma hora que ele crê, ele não crê,
na mesma hora que ele aceita, ele não aceita, e também tem toda uma questão social em torno disso daí. Quanto mais tem uma condição financeira boa, ele é incrédulo. E quanto mais de uma condição menor, abaixo, uma condição financeira, ele crê mais. É isso que eu percebi entre os tipos assim que tem aqui nos Estados Unidos. Mas de uma forma geral, o que me preocupa não é se aqui na América o evangelho está fraco ou não. O que me preocupa aqui na América é o que está sendo ensinado. É a forma como que está sendo ensinado. Também para a impressão que eu tenho que os lobos aqui também estão espalhados. Os falsos pastores aqui estão espalhados. Porque é um país de uma economia mais forte. A pessoa trabalha uma semana ela vai lá, ela compra um iPhone. Ela trabalha alguns meses, ela vai lá e compra um carro. A pessoa, ela adquire bens muito rápido. Es que mucho más en conta, ¿no? Los precios de un carro. Sim. Es más fácil juntar $9,000 y comprarse un Camaro que aquí estar toda la vida trabajando y siempre mirar la foto, ¿no? Sim. E imagina, aqui uma pessoa chega aqui, a pessoa vem da América do Sul, vem da América Central, um latino no geral vem para cá. E ela vem com toda a dificuldade do país dela. Chega aqui, ela vê a facilidade do trabalho, dela ganhar o dinheiro dela. E isso daí, para os cães gulosos, para os falsos pastores, para os falsos profetas, isso daí é um prato cheio. Daí ele começa a usar isso, até essa bênção financeira que tem no país, para explorar as pessoas. E assim, eu estava nessa condição. O pastor queria que eu usava da palavra de Deus para arrecadar dinheiro dessas pessoas. E o pastor falava assim, eu chegava lá, eu chegava contente, porque tinha dado 25 pessoas no culto que eu ministrei. Para mim era motivo de muita alegria ter falado do evangelho para pessoas de outra língua, de outra nacionalidade, que eu nunca imaginava na minha vida. Então, para mim, era motivo de muita felicidade. E eu ia lá e falava do amor de Deus. E o pastor responsável por aquele trabalho queria que eu falasse de dinheiro. Queria que eu falasse daquela barganha de que eu tinha que pagar o preço. Não, Jesus pagou o preço, mas Después você também tem que pagar o preço. Pastores que usam el púlpito para falar de política, né? Y votar a las personas que él acredita que tienen que ser y guiar al pueblo, ¿no? Ahí le dicen, él es, o sea, él le falan del gado. El gado es así, hay que dirigir el gado, ¿no? Sí. No están, usted piensa en la oveja, ¿no? En la oveja de cómo está el corazón, cómo está su vida espiritual, cómo restaurarle. Y ellos no piensan en eso, ellos piensan en cómo quitar el dinero. Sim, duas coisas que hoje nós vemos. Eu acredito que está assim no Brasil hoje e está aqui nos Estados Unidos. Os pastores, eles vêm para a igreja, eles chamam as pessoas para a igreja por duas coisas. Para incentivar a pessoa a ganhar o dinheiro, porque uma vez a pessoa ganhando dinheiro, o pastor tem como tirar para ele, para essa instituição que ele está fazendo. E outra forma é para falar de política. Por isso que eu falei assim, o problema não é que as pessoas aqui estão desacreditando de Deus, se está se tornando um país incrédulo. O problema maior aqui é os falsos profetas, os falsos pastores, que estão arrebatando as ovelhas para conseguir poder político, para conseguir poder econômico. O que é o poder, que com essas duas coisas eles controlam tudo. Ele controla as pessoas. Eu lembro que o pastor falou assim,
o bispo não quer saber quantas pessoas deu no culto que você fez. O pastor não quer saber quantas pessoas aceitaram Jesus. O bispo quer saber quanto você arrecadou. E eu falava para o pastor, não, pastor, é o contrário. Eu preciso apresentar a Deus, quantas almas conheceram o evangelho. E o pastor falava para mim assim, deixa de ser bobo. Você acha que Deus está anotando? Olha o que o pastor falou. Você acha que Deus está anotando quantas pessoas escutaram o que você pregou? Não. Para mim o que importa é que o bispo vai me perguntar quantos dólares o Ricardo arrecadou lá. A cidade é Waterbury, em Connecticut. O pastor me falou assim, o bispo quer saber quantos dólares o Ricardo arrecadou esse mês em Waterbury, em Connecticut. Então isso para mim foi assim um ponto que eu e a minha esposa ficamos assim, não, essas pessoas elas não querem saber do evangelho. Essas pessoas elas não querem saber se a pessoa ela vai ter o que comer amanhã ou não. Essa pessoa, eles não querem saber se essa pessoa se está achegando a Deus ou não através do que eu estou pregando. E daí eu começou a me abrir os olhos, me começou a ver que isso não era o lugar para mim, isso não tinha nada a ver com o evangelho, isso não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E eu já tinha mudado muito a minha mente, eu já tinha me dedicado, eu estava me dedicando muito à leitura, ao evangelho, ao verdadeiro evangelho, aquele que Paulo pregou. E chegou um ponto para mim que eu vi, não, eu não posso mais continuar enganado e nem sendo usado para enganar pessoas, porque por causa da minha instabilidade financeira aqui, eles queriam pegar o meu suposto testemunho, gravar, para colocar na rádio, para colocar no YouTube, para colocar na igreja. O Ricardo está abençoado porque o Ricardo deu tudo. O Ricardo está abençoado porque o Ricardo deu todo o dinheiro. E nessa instituição, na Igreja Universal, tem uma campanha que eu acredito que o senhor já escutou, pastor, da Fogueira Santa. Sim. O senhor já escutou da Fogueira Santa. Então, a Fogueira Santa é uma campanha que eles dizem que você tem que pegar tudo que você tem, juntar tudo que você tem e entregar a eles. Eu já tinha feito muita Fogueira Santa por vários anos. Eu achei um HD meu aqui antigo que tinha todas as anotações financeiras da minha empresa. E quando eu estava nesse período de saio ou não saio, abandono esse falso evangelho ou não, Deus me permitiu que eu achasse esse HD com todas as informações da minha empresa. Então, através das planilhas, com as informações financeiras da minha empresa, eu comecei a fazer um cálculo, porque ali estava tudo discriminado, quanto que eu dava de dízimo, quanto que eu dava de oferta, quanto que eu dava de Fogueira Santa. E eu cheguei a um valor aproximado, porque chegou uma hora que eu parei de calcular, eu não aguentei mais. Pastor Marcelo, para essa instituição, durante o período que eu fiquei no Brasil, nessa instituição, eu já tinha dado a eles mais de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais é muito dinheiro. Muito dinheiro. É um dinheiro que a maior parte dos brasileiros, a vida toda, não vai conseguir ganhar. Nem uma pequena fração disso. Só no Brasil eu já tinha dado a eles mais de R$1,5 milhão de reais, com a promessa que Deus ia me dar muito mais. Imagina uma pessoa que lá, quando era mais novo, dava o dinheiro para droga, que eu poderia ter dado o dinheiro para minha família, para ter
comprado casa, para ter comprado um terreno. Eu não dei. Eu gastei com o que não devia. Depois, dentro de uma instituição que era para estar me orientando, me ajudando, ensinando a dar para os necessitados, para dar para uma pessoa necessitada, carente, não. Eu estava sendo ensinado que eu tinha que pegar tudo que eu tinha e dar a eles. E no período que eu estava... no Brasil eu já tinha dado mais de R$1,5 milhão. E no período que eu estava aqui nos Estados Unidos, nessa instituição, eu já tinha dado mais de $70 mil. Você multiplica $70 mil, converta isso em reais. A gente já está falando aí de mais de 250 mil, de mais quase 300 mil reais. Então, o período que eu fiquei dentro dessa instituição, eu dei quase R$2 milhões. Isso é muito dinheiro. Eu poderia ter dado, ter guardado para a faculdade, universidade dos meus filhos. Eu poderia ter comprado já uma casa para os meus filhos. Eu poderia ter investido nos meus negócios, que isso poderia multiplicar mais. Eu poderia ter ajudado financeiramente muita gente. Eu poderia ter dado para os meus pais, para o meu papai, para a minha mamãe, uma condição de vida melhor. E não. E quando eu comecei a ver canais de denúncias, igual o canal que eu tenho no YouTube, eu comecei a ver que o bispo, líder da instituição, ele comprou banco. Imagina, o senhor consegue imaginar Jesus ou um dos apóstolos com um banco para se guardar dinheiro, e o homem não tem só um banco, o homem tem 2 bancos. Mas graças a Deus por los bons pastores, ¿no? Como você agora que abriu os olhos, né? Está ensinando o evangelho, não? Agora e eu comecei a ver um detalhe só. Imagina aqui uma pessoa ter um apartamento que custa $17 milhões, tudo comprado com dinheiro de pessoas que nem eu, de pessoas que vêm aqui para a América com o sonho de dar uma vida melhor para os filhos, de dar uma vida melhor para a família que ficou em seu país, e você trabalhando para manter um sistema desse. E agora você como está pregando o evangelho aí nos Estados Unidos? Pastor, hoje, todo lugar que eu estou, eu falo do evangelho, falo do amor de Cristo. Hoje eu não estou frequentando nenhum templo religioso, eu visito algumas denominações aqui nos Estados Unidos. Eu vejo aqui, tem boas denominações evangélicas, tem boas igrejas aqui que é sadio para a pessoa ir lá, adorar, cultuar. Mesmo hoje, não estando fixo em nenhuma dessas denominações, mas hoje eu sigo fazendo meu trabalho de pregar o evangelho. Volta e meia eu me reúno na casa de amigos, reúno pessoas, né? E falamos do evangelho. Eu prego o evangelho em casas. Quando eu me reúno na praia com os amigos, eu prego o evangelho. Eu gosto muito da praia, eu gosto muito do mar, me faz bem. E às vezes eu estou lá reunido com alguns amigos, algumas pessoas. Quando eu me vejo, eu já estou pregando o evangelho, já tem pessoas sentadas ao redor de mim, e eu estou falando do evangelho, estou falando do amor de Cristo, eu estou falando do que Jesus fez para a nossa vida. Eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou instrutor de jiu-jitsu, e eu tenho meu tatame aqui na minha casa. Eu dou aula de jiu-jitsu para alguns jovens, e toda aula que tem, nós pegamos a Bíblia e fazemos a leitura da palavra de Deus, e eu falo do evangelho para esses jovens. Eu falo do amor de Cristo para esses jovens. Então, é algo que está dentro de mim. Eu não preciso estar num templo religioso, eu não preciso estar num lugar, se você não for, você vai para o inferno. Porque o evangelho é algo livre.
O evangelho é algo que ele pode ultrapassar fronteiras, ele pode ultrapassar barreiras. Quem quer pregar o evangelho, ele mostra o evangelho, o amor de Cristo na sua própria vida. E é o que eu procuro fazer hoje. Eu ensino meus filhos que o melhor testemunho que existe, o melhor evangelho pregado é aquele que você mostra na sua própria vida, amando o seu próximo, não explorando, amando. É quando você se dá, é quando você ajuda. Nós aqui temos aqui o cuidado de estar ajudando pessoas que estão chegando novas no país. Eu falo para os meus filhos muito isso. Quando você faz para um necessitado, quando você faz para um aflito, uma pessoa que está perdida, nem que se for uma tradução, às vezes a pessoa chega nova no país e ela não sabe tirar um documento dela, ela não sabe falar a língua do país. Eu falo para os meus filhos, quando você vai lá e você ajuda essa pessoa, você está fazendo para Jesus. Quando às vezes a pessoa chega aqui e ela não tem um alimento, ela chega aqui e ela não tem uma roupa, um agasalho, porque aqui no frio é muito frio, é muito, muito, muito frio. Aqui no inverno chega a dar, pastor Marcelo, 25 graus negativos. É muito frio. E às vezes a pessoa chega aqui, ela não sabe, comprar um agasalho certo, ela não tem o dinheiro para comprar o agasalho certo. Então eu e a minha esposa, a gente vai lá, às vezes reúne alguns amigos e vai lá, compra um agasalho bom para essa pessoa, ou a gente pega um agasalho que a gente tem aqui, a gente dá, a gente leva essa pessoa para tirar um documento. Às vezes essa pessoa ela precisa ir numa instituição pública que precisa de alguém para fazer uma tradução, fazer o translation, e eu ensino isso para os meus filhos. Eu vou lá, ajudo, e sem cobrar nada. Isso é o evangelho verdadeiro. Isso é fazer para o próximo, para o meu próximo. Pastor Marcelo, tudo isso que eu passei na minha vida, toda essa caminhada que eu passei na minha vida, eu aprendi que eu só posso adorar a Deus, eu só posso mostrar que eu amo a Deus no meu próximo. Se eu não puder fazer para o meu próximo, eu não estou fazendo para Deus. O amor de Deus é para ser vivenciado através da vida do meu próximo. Até mesmo quando o próximo pensa diferente de mim. Às vezes o meu próximo pensa diferente de mim, igual a gente falou agora há pouco da política, né? Hoje nós vemos no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, está tudo dividido, né? Um é o outro é do outro lado, e se vê como inimigos. E eu não vejo dessa forma. Eu procuro mostrar Deus na minha vida. Eu não quero que ninguém faça a mesma coisa que o Ricardo faz. Não, você vota em um, eu voto no outro. As pessoas aqui da minha igreja é de tal partido político. Não, isso não é evangelho. Além disso, isso é um crime, usar dos mecanismos de uma igreja, de uma instituição, para pregar política, para manipular as pessoas politicamente, para obrigar as pessoas a votar em quem você quer. Isso é crime. E não é errado, isso não condiz com o evangelho, isso não condiz com as escrituras. Não é o que Jesus nos mandou a fazer. De maneira nenhuma. Não é. Ricardo, me fala um pouco de tu canal. Pastor Marcelo, canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Esse canal, eu creio que Deus me tocou para criar esse canal, porque através desse canal eu faço algumas coisas nesse canal. Eu desperto as pessoas para a verdade através do evangelho e eu denuncio falsos profetas.
esse canal tem vídeos, tem lives, tem matérias que eu falo a respeito dos falsos profetas, das falsas instituições que se dizem instituições evangélicas, mas na verdade elas estão disfarçadas de instituições financeiras. Elas se dizem ser cristãs, elas se dizem instituições que se dizem que pregam o evangelho, mas na verdade, igual eu disse, elas só pregam sofismas, né? Você pensa que é o evangelho, mas quando você vai estudar a fundo, não é o evangelho. A partir do momento que você está dentro de um lugar que não ensina que os pactos mudaram, que tinha lá o antigo pacto, que hoje nós vivemos na nova aliança, um novo pacto, um pacto de superiores promessas, um pacto que teve a mudança através de Jesus. A forma de justiça mudou. Se eu estou num lugar que não ensina isso, não está sendo ensinado o evangelho. O evangelho é ensinado através do momento que eu prego o evangelho, prego o amor de Cristo, prego a nova aliança, prego que mudou o sistema de justiça. E no meu canal, no canal Segunda Opinião Ricardo Costa, eu falo dessa farsa que nós estamos vendo hoje na maior parte das denominações evangélicas. Estão manipulando, estão roubando, estão mentindo, e tudo em nome de Deus. Então, eu convido as pessoas do teu canal, pastor Marcelo, a se inscrever no canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Tá aí o canal Segunda Opinião Ricardo Costa, depois eu posso lhe passar o link, e assim, nós temos feito esse trabalho aí, tem denunciado os falsos pastores, denunciado falsos profetas, denunciado falsas denominações evangélicas, que se dizem evangélicas e não são, e temos pregado do amor de Cristo. E também faço ali matérias, às vezes falando da minha vida, o meu dia a dia, sempre eu estou falando um pouco, dentro dessas matérias eu falo um pouco do meu ponto de vista, da minha opinião, mas sempre respeitando também a opinião de outras pessoas. Ricardo, si alguien quiere entrar en contacto contigo, aparte de suscribirse al canal, ¿podrías pasar algún teléfono o Facebook para que la gente entre en contacto contigo? Eu era até para mim ter deixado preparado, depois eu posso deixar num comentário, mas a pessoa pode entrar em contato comigo através do meu Facebook, que é Ricardo da Costa. Ricardo da Costa. Pode deixar mensagens também em comentários de vídeos que eu coloco. E no meu Instagram, se o senhor me permite, eu vou colocar o link do meu canal nos comentários. Sim. Eu vou colocar o link do meu canal, deixa eu copiar aqui. Perfecto. Después te voy a pedir que dejes una palabra final para todos los jóvenes que están usando drogas, las MAI, los PAI, que tienen ese problema con los filhos, PAI que son alcohólicos, ¿no? Una palabra evangélica e depois oramos por ele, amém? Sim. Então, o que eu tenho para falar para os jovens que estão hoje com vícios, né? A pessoa é adicta em cigarro. Hoje está muito comum os jovens usando maconha. Não, é recreativo. Outras drogas, cocaína, a pessoa usa drogas sintéticas, tudo. O conselho que eu dou para você é cair fora. Cai fora disso, porque você vai perder tempo da sua vida, você vai perder o amor da tua família, você vai se afastar da sua família, e isso não vai te fazer bem, nem moralmente, nem psicologicamente e nem espiritualmente. Conselho que eu falo para você: começa fazendo uma oração sincera. Olha no começo desse vídeo, no começo desse testemunho,
eu fiz uma oração sincera. E uma oração sincera para Deus é o que Deus mais quer dentro de você. Eu tenho certeza, se esse vídeo chegou até você, é porque você é um eleito de Deus, você é um abençoado. Creia, tenha isso dentro de você. Deus te escolheu desde antes da criação do mundo. Você é um escolhido de Deus, você é um eleito. Tem algo dentro de você que pertence a Deus. Tem algo dentro de você que está vendo esse vídeo que pertence a Deus. E Deus quer o resgate disso para ele. Deus quer te resgatar da situação que você está vivendo, situação de droga, de depressão, de prostituição, de crime. Deus quer te resgatar disso. Ele não vai abrir mão de você. Por mais que você lute, contra, por mais que você fala, não, mas é essa vida que eu escolhi. Você sabe que no fundo, algo fala com você. Tem uma voz falando dentro de você. Está te despertando, ele está dizendo que te ama, que quer te dar uma vida melhor, quer transformar a tua vida, transformar a mente. Você tem que transformar a tua mente. Talvez você ainda é muito jovenzinho, você fala que tem muito tempo ainda. Mas quantos são os jovens que estão perdendo a vida cedo porque estão numa balada, porque estão numa discoteca, que estão em passeios inconsequentes, que tem os jovens, ele se mete em passeios, vai em lugares que não era para ele estar lá. E ele acha, não, eu estou bem assim. Olha para dentro de você, olhe, medite, vai para um lugar, vai dentro do teu quarto mesmo, fecha a porta do teu quarto e faz aquela oração sincera, pede para Deus, meu Deus, por mim mesmo eu não tenho condições de sair da onde eu tô, do vício que eu tô, eu não tenho condições, eu não tenho força para isso, mas o Senhor é Deus, e o Senhor está me ouvindo, creia que Deus está te ouvindo, peça para Deus mudar sua mente, e eu tenho a certeza absoluta que Deus vai mudar sua mente, e Ele vai mudar através do Evangelho. Vai ter uma metanoia na tua mente, vai ter uma transformação na tua mente, vai mudar o teu entendimento a partir do momento que você começar a pôr em prática orações sinceras. E você vai ver a mudança, a transformação, você vai ver gradativamente o que Deus pode fazer na sua vida. Então, e isso não depende de você estar num templo religioso ou não. Depois a escolha vai ser sua. Depois você vai procurar um lugar sadio, um lugar que não vai te explorar, que te pregue o evangelho de verdade, o evangelho sem barganha, um evangelho sem o toma lá da cá. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer os teus bens, não quer ter nada. Amanhã, se você estiver num lugar que você se sente seguro, que você quer ofertar e você quer contribuir a um ministério, você olha, esse é um ministério sadio, eu vou ajudar nesse ministério, porque esse ministério prega um evangelho de verdade, esse ministério está preocupado com quem está sofrendo, com quem está aflito, daí sim você ajuda, você contribui, mas tire da tua cabeça, a princípio, que você tem que fazer uma barganha com Deus, que você tem que dar algo para Deus. Não, tudo é do Pai, tudo é de Deus. Você jamais pode apresentar algo para Deus através das tuas mãos, para Ele ou algum religioso. Logo você vai ter a consciência que você pode fazer algo para Deus através do teu próximo. Mas
Não desista da sua vida, não desista dos teus planos, não desista do que está no teu coração, de estudar, de trabalhar, de ter a tua família, sabe? O jovem, ele está trocando hoje uma vida sadia, uma vida saudável, com o colorido do mundo, o colorido das festas, o colorido da droga, da bebida. Não faça isso, não faça. Pede para Deus, mais uma vez eu vou insistir, a oração sincera. Meu Deus, eu preciso da tua ajuda e eu não quero viver assim. Tá bom? Esse daí tá aí o meu testemunho. A pessoa pode, você que chegou agora na live, pode ver desde o começo, e através do meu canal, você pode estar entrando em contato comigo, pode ver vídeos lá, e Deus eu tenho certeza que vai ter algo preparado para você. Amén. Vamos a orar, amén, por eso. Te dejo con oración. Ok. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toca na vida dessa pessoa que está tendo a oportunidade de escutar essa live, ou que vai assistir essa live no gravado, que o Senhor possa, meu Deus, não através das minhas palavras, que as minhas palavras elas não têm esse poder, mas o teu Espírito é capaz de convencer, de tocar e de moldar o coração dessa pessoa. Meu Deus, que tudo o que eu relatei aqui seja somente, meu Deus, para despertar para essa pessoa que a vida dela também pode mudar, pode ser transformada. Meu Deus, e a minha confissão de fé que eu faço nesse momento é que o Senhor já está tocando nessa vida. Eu creio que o Senhor está transpondo barreira, transpondo distância, e o Senhor vai tocar no coração dessa pessoa. Essa é a minha confissão de fé. Meu Deus, aquele que está fraco, aquele que está desesperado, aquele que está abatido, seja mudado pelo teu poder, pelo teu amor. Que essa pessoa que está talvez acamada, que ela está doente, que ela está talvez, pode estar até dentro de um presídio, Espírito Santo, envolva o coração dessa pessoa, envolva a vida dessa pessoa, meu Deus, e faz a mudança. Eu creio que se o Senhor pôde mudar a minha vida, se o Senhor pôde transformar a minha vida, o Senhor também pode transformar a vida desse amigo que está ouvindo essa live, que vai ficar aqui no YouTube para sempre. Mas sempre quando alguém assistir esse vídeo, ela possa ser tocada pelo teu poder. Meu Deus, visita todos. E eu te peço, Senhor, o Senhor preparou já o dia de amanhã. Eu creio nisso, que o dia de amanhã já está preparado. Nos dá o dia de amanhã, meu Deus, abençoado. Nos dá força, nos dá condições de vencer todas as dificuldades da nossa vida. Todas elas. Conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Meu Deus, abençoa cada um dessa live. Eu te peço a sua bênção sobre a vida e sobre o ministério do pastor Marcelo, da missionária Luciana. Meu Deus, eu te peço isso de todo o meu coração. Eu te peço com o meu coração aquebrantado. Por favor, meu Pai, usa as nossas vidas em favor do teu evangelho, em favor do teu nome, para que somente o teu nome, o nome de Jesus, seja glorificado e exaltado através das nossas vidas e através de muito mais pessoas. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por tu participación en este programa que se llama Ministerios de Fe. Y hoy estamos hablando acerca de tu testimonio, donde has enriquecido a muchas personas. Entonces, yo quiero pedir a usted que nos está escuchando, que sea parte de ayudarnos a llegar a más personas
a más familias que necesitan escuchar el testimonio de nuestro amigo y evangelista Ricardo Costa, que está en Estados Unidos con toda su familia, bendecido. No importa si lo quisieron amaldizuar, él convirtió la maldición en bendición, porque él está en la rocha, que es Jesús de Nazaret. Amén. Muito obrigado por estar aquí, muito obrigado por habernos enriquecido. Amén. Dios te abençoe. Amém, amém. Él es el principio y el final, por la eternidad. Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En sus manos tiene toda autoridad, todopoderoso. Y con su justicia el mundo juzgará.